Olá, turma! Hoje a nossa aula será de História. Vamos falar um pouquinho sobre a data 19 de abril. Essa data é considerada o Dia do Índio. Então, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre os povos indígenas. Vamos começar falando sobre como que viviam esses povos em 1500, na chegada dos portugueses ao território brasileiro. Então, o primeiro contato do índio com o português foi muito estranho. Sabe por quê? Porque as culturas dos portugueses eram muito diferentes das culturas dos indígenas. Então, eles se estranharam. E os indígenas que habitavam o nosso território, em 1500, eles viviam da caça, da pesca e da agricultura. Eles viviam da agricultura principalmente de milho, de amendoim, de feijão, de abóbora, batata doce e principalmente da mandioca, ou como muitos de vocês conhecem, do aipim. E essa agricultura ela era feita da seguinte forma: eles derrubavam a mata e queimavam para limpar o solo. Sabe por que eles faziam isso? Porque eles não tinham tecnologia para fazer a plantação. Então eles faziam assim, mas eles respeitavam muito a natureza. Os indígenas domesticavam pequenos animais, como, por exemplo, o porco do mato, a capivara. Sabiam que eles não conheciam nem o boi, nem a galinha, nem o cavalo? Eles só vieram conhecer esses bichos depois. E as tribos indígenas possuíam uma relação baseada em regras sociais, em políticas e nas regras religiosas. E o contato dessas tribos aconteciam, sabe quando? Nos momentos de guerra, nos momentos de casamento, de cerimônias de enterro e também no momento de estabelecer alianças contra o inimigo. Os índios faziam objetos utilizando as matérias-primas da natureza, mas eles respeitavam muito a natureza e o meio ambiente. Eles só retiravam da natureza o necessário para a sobrevivência. Eles construíam canoas, arcos, flechas e também retiravam materiais para construir as suas casas. As casas desses índios eram chamadas, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês de como elas eram chamadas. Agora eu quero falar para vocês sobre a organização social da tribo. Lá existia um cacique e um pajé. Eles eram as principais figuras da tribo, eles eram os mais importantes para a organização. Então, o pajé é o sacerdote da tribo, pois ele conhece todos os rituais e recebe as mensagens dos deuses. Ele também é o curandeiro, pois ele conhece todos os chás e as ervas para curar as doenças. E o cacique também é importante na vida tribal, pois ele faz o papel de chefe que organiza e orienta os outros índios. Pois é. E as casas deles? As casas são feitas com árvores, com palhas, e essas moradias chamadas de ocas ou tabas formavam o que eram chamados de aldeias. Até hoje ainda tem muitas aldeias. E a religião? A religião e os rituais dos índios eram muito importantes. Como é muito importante também para vários povos, não só para os indígenas. Mas as religiões indígenas era assim. O pajé fazia o ritual da pajelança, como era chamado, onde evocava os deuses da floresta e dos ancestrais para ajudar na cura. Então, cada nação indígena possuía crenças e rituais religiosos diferenciados. Porém, todas as tribos acreditavam nas forças da natureza e nos espíritos dos antepassados. Para estes deuses e espíritos faziam rituais, cerimônias e festa. O pajé era o responsável por transmitir esses conhecimentos aos habitantes da tribo. Era assim. Algumas tribos colocavam os corpos dos índios em grandes vasos de cerâmica, onde, além dos mortos, ficavam seus objetos pessoais. Isto demonstrava que essas tribos acreditavam na vida após a morte. Tá vendo? Não é só outras
religiões que acreditam na vida após a morte. Os indígenas também. Eles faziam muitos artesanatos. Faziam pintura corporal com o urucum e o genipapo. O urucum é uma sementinha vermelha que faz aquele pozinho que a mamãe usa para dar cor nos alimentos. E o genipapo é uma fruta. Essa fruta ela é meio ardidinha, sabe? Então, eles decoravam o corpo com essas coisas. E fazia muitos artesanatos. Faziam flecha, arco, faziam peneiras, faziam pilão para moer os alimentos, faziam vasos, pulseiras, anéis, cestos. Eles faziam muitos artesanatos, sabe? E agora nós vamos falar das etnias dos indígenas brasileiros. Essas principais etnias são de acordo com a FUNAI, que é o órgão que protege a cultura indígena. Então, de acordo com a FUNAI, nós temos Ticuna, 35 mil, Guarani, 30 mil, Caiagangue ou Caigangue, 25 mil, Macuxi, 20 mil, Terena, 16 mil, Guajajara, 14 mil, Chavante, 12 mil, Yanomami, 12 mil, Pataxó, 9.700, Potiguara, 7.700. Olha quantas etnias indígenas brasileiras existem. E vamos falar um pouquinho sobre os territórios brasileiros onde estão localizados os indígenas. Então, nós temos aqui povos indígenas mais conhecidos no Brasil. São Aimorés, que é o não-tupi, também conhecidos como os botocus, que viviam no sul da Bahia ao norte do Espírito Santo. Avacanoeiro, também um povo tupi-guarani, que viviam entre os rios Formosos e Javarés em Goiás. Os bororós, conhecidos também como coroados ou parrudos, viviam na margem leste do rio Paraguai. Os caeté, que viviam desde a ilha de Itamaracá até as margens do rio São Francisco. E os caiapós, que viviam no sul do Pará. Os carijós, que viviam em Cananéia, São Paulo, até Lagoas dos Patos, no Rio Grande do Sul. E Goitacá, que ocupava a foz do rio Paraíba, além do Yanomami, constituídos por diversos grupos cuja língua pertence à mesma família. Então, nós temos a localização dessas tribos indígenas no nosso território brasileiro. E agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a legislação que protege o povo. Então, a FUNAI é a organização responsável pela preservação da cultura indígena. E a diversidade étnica é reconhecida, assim como a necessidade de respeitá-la também. Atualmente, calcula-se que apenas 800 mil índios ocupam o território brasileiro, principalmente em reservas indígenas demarcadas e protegidas pelo governo. São cerca de 305 etnias indígenas e 274 línguas. Porém, muitas delas não vivem mais como antes da chegada dos portugueses, porque esse contato com o homem branco fez com que muitas tribos perdessem suas identidades culturais. Você está vendo como a mistura de povos, de culturas diferentes, faz com que a cultura se perde no tempo? Pois é, isso aconteceu com os indígenas. Gostaram desta aula? Deixe seu like no meu canal, convide seus amigos para assistirem e se inscrevam. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!